Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no meu Instagram. É sempre um prazer enorme criar esses momentos de troca, de reflexão e principalmente de expansão profissional. Hoje vamos falar sobre um tema que me acompanha há anos e para mim representa não só um movimento social, mas também transformação profunda dentro das empresas. Bem-vinda, Dayas! A força feminina na liderança já pensando em 2026. Cada vez mais nós mulheres temos conquistado espaços importantes, não copiando padrões, não encaixando em caixinhas, mas trazendo aquilo que realmente nos diferencia: autenticidade, sensibilidade, estratégia, coragem emocional e uma visão mais humana de gestão. Bem-vindo! E para conversar comigo hoje sobre esse tema tão importante, eu tenho a honra de receber uma mulher incrível, inspiradora, competente e que representa exatamente essa nova liderança feminina que está surgindo com potência. Daqui a pouquinho nós estaremos com a Luciana, uma profissional admirável, referência em liderança feminina e no desenvolvimento de equipes. A Luciana tem uma trajetória que inspira, não só pela técnica e pelos resultados, mas pela forma como ela lidera, com verdade, com presença, com propósito e principalmente com autenticidade. Tudo que nós buscamos num profissional, né? Assim que ela chegar, daqui a pouquinho ela deve estar por aqui, aí ela se apresenta e a gente inicia nosso bate-papo. Mas eu quero começar trazendo uma reflexão. Eu tenho repetido muito nas mentorias que eu dou nas empresas. 2026 será um ano em que as mulheres que tentarem seguir um padrão vão sofrer, e as que liderarem com autenticidade vão se destacar. A Luciana já entrou, deixa eu aceitar. Olá, Mirela. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Prazer estar contigo. Prazer é meu, seja muito bem-vindo. Eu sei que sua agenda é corrida, eu vou tentar aproveitar o máximo que eu puder aqui. O pessoal que está entrando, sejam bem-vindos. Pessoal, eu já fiz uma breve apresentação, essa é a incrível Luciana, mas eu gostaria que ela se apresentasse para vocês. Fala um pouquinho de você, Lu. Bom, prazer, primeiramente, estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Mesmo que num momento breve, em meio às correrias do dia a dia. Eu sou a Luciana, sou fundadora e CEO da Elemento RH, uma consultoria, assessoria de RH que implanta a humanização nas organizações, perante aí principalmente ao aumento de casos que nós estamos tendo na saúde mental, né? Pelo fato daquele RH não ser protagonista, não ter voz nas organizações e muitas vezes não estar conectado ali com a sua real essência. Além disso, eu sou treinadora de inteligência emocional, sou palestrante e também psicanalista. Arraso, gente. Eu que agradeço por você ter aceito o meu convite, Luciana. Estou muito feliz. É, Contextualizando tudo isso que você falou, trazendo hoje para o nosso tema, porque hoje o nosso foco vai ser na questão da liderança feminina. Eu sei também que você é protagonista da sua história, inspira outras mulheres. Pensando nisso, em questão de como a mulher vai ser protagonista ou uma líder no próximo ano. Pensando também nesse lado da saúde mental, porque a gente está nesse momento que ano que vem, quem não se ajustar por conta da atualização da NR1, agora é uma obrigação que já deveria existir, vai estar fora do mercado. Como que você enxerga isso em relação às mulheres? Porque já é tão difícil as mulheres se posicionarem, não é? Se a gente pega pesquisas, é tão difícil a gente ver o quanto a gente ainda tem que alcançar em relação a anos para também ser um líder como esses homens. Nada contra os homens, são incríveis também, mas nós temos que ter nosso posicionamento, né? O que você diria de dica para essas mulheres que estão buscando esse espaço de serem líderes, de serem protagonistas no próximo ano? Bom, primeiramente, há muitos anos atrás, eu lembro que eu estava no comecinho do evento, em que eu liderei um grupo muito protagonista na época de liderança feminina. Ele chamava
Mulheres que Decidem. E esse movimento ele ocupou a América Latina toda, e eu fui uma das líderes na época de um grupo, e na época que eu morava ainda no interior. E quando nós falamos, Mirella, de liderança feminina, é preciso primeiro a gente romper muitos padrões, porque ainda nós temos muitos preconceitos e muitos julgamentos, né, de que mulher foi feita para esfriar a barriga no tanque e esquentar no fogão, né? E quando a gente fala, primeiramente, disso, é importante a pessoa ela ser verdadeira com ela mesma, né? Então, nós temos isso em muitas questões ainda de espaços para esse protagonismo. E quando eu falo muito sobre liderança feminina, não é copiar os modelos, mas sim tê-los de referências. Eu, para ser hoje a profissional que eu sou, sim, tive referências de mulheres na liderança feminina. Uma delas, inclusive, é a querida Sofia Esteves, do Grupo Companhia de Talentos, em qual eu me referenciei sobre o tipo de profissional que eu queria ser. E é sobre a gente brilhar, sobre quem nós de fato somos de verdade, né? Que eu chamo isso da real essência, que reside em cada um de nós. E sem discursos bonitos, né? Mas sobre inspirar outras pessoas a fazerem ali o mesmo. E muitas vezes a sociedade ela ensinou a gente que a gente tinha que se encaixar em padrões, né? Então, que a mulher não podia. E muito desses padrões, por gerações, eles vêm precisando ser quebrados. E nós falamos de questões emocionais, muitas vezes, ali, que essa mulher está enfrentando no mercado de trabalho. Aqui onde eu estou, por exemplo, nós temos um espaço em que essas mulheres em situação de vulnerabilidade social, inclusive ontem, né, comemorou-se aí o dia contra a violência de mulheres e estão tendo aí muitas ações. Então, não se encaixar seguindo padrões que sempre nos representaram, mas sim sobre a autenticidade, sobre ser você. Independentemente, porque é o que eu sempre falo nas minhas mentorias, vulnerabilidade, ela não é fraqueza. E a mulher, ela é o emocional, só que muitas vezes ela está assumindo papéis que não é dela, então ela acaba se desconectando do feminino. E aí é onde muitas questões aí que nós vemos acontecendo, né? E é preciso quebrar essas regras, e para isso é preciso coragem e a força que a mulher ela tem. É verdade, é que lindo que você trouxe. É justamente isso, quebrar esses paradigmas. Quando a gente fala da parte comportamental das mulheres, da parte mais humanizada que as mulheres têm, por serem mães também, saber se comunicar com mais empatia, entender a questão do outro. Não que os homens não tenham, mas a mulher, isso eu enxergo como se já fosse algo natural dela. Porque nós já tratamos nossos filhos dessa forma, nós sabemos o que a gente quer para o mundo, que é um mundo melhor para eles, mas muitas vezes, por todo o histórico que teve, né, no Brasil, que é uma sociedade machista, sempre tirou esse brilho das mulheres. Eu acho super importante, por isso eu fiz questão que você viesse, mesmo que rapidinho, Luciana, para mostrar para eles que, poxa, olha onde uma mulher pode chegar, ser protagonista da sua história, ser CEO da sua empresa, porque é sobre isso. A gente tem que dar o primeiro passo. É coragem, né? A gente tem que entender. Eu escuto muito de pessoas que me seguem, dos meus mentorados, eles falando assim, poxa, eu tenho capacidade, mas eu não tenho coragem para ir daquele primeiro passo. E é justamente isso que você trouxe. Se inspire em outras mulheres. Peçam também apoio a essas outras mulheres, porque eu tenho certeza, como a Lu, se vocês entrarem em contato com alguém, alguém vai te dar uma palavra, um apoio, vai te dar até um caminho das pedras que nós já passamos, mas para você conseguir ser protagonista. E hoje em dia, por mais que está sendo quebrado esses paradigmas, ainda existe muito. Né? Eu vejo muito disso nas empresas, que eles acabam dando oportunidade para os homens que têm a mesma competência que as mulheres, mas eles sempre têm esses preconceitos de não,
a mulher não vai dar conta. Gente, a mulher dá conta de tantas coisas, né? A gente faz mil coisas ao mesmo tempo e tá tudo certo. É sobre isso. Não é verdade, Lô? Eu observo muito, inclusive nas empresas, que as mulheres sentem também uma pressão muito grande. Quando a gente fala de coragem, elas querem mostrar muito o que elas têm, porque elas são cobradas, não como os homens são, e ela para conseguir performar, né, dentro das organizações. E muitas vezes é tanta pressão que é ali que elas não conseguem brilhar. Você vivenciou já em algum momento da sua vida essa pressão, ou alguém que já trabalhou com você, que você pudesse trazer, compartilhar aqui conosco, até de que forma que saiu dessa situação? Sim, vivenciei várias vezes, não, até antes de eu empreender, eu ocupei um cargo de primeiro escalão na Prefeitura Municipal de São Carlos e a gente enfrenta muito machismo ainda, né? Em que faz aí com que essas críticas e todas as questões elas aconteçam. Claro, quando nós falamos de recrutamento, há posições que sim exigem uma mão de obra masculina. Por quê? Porque existe um carregamento e a mulher, ela tem uma questão que ela não foi feita. Então, existe uma questão também cultural daquela empresa, mas também existe uma questão que vem do contexto daquela área em questão. E que, claro, não que a mulher ela não possa ocupar. Só que envolve um contexto, né? Por exemplo, para carregar um fardo de blocos, né? Existe ali uma outra força, e que isso, inclusive, é um princípio bíblico, né? Da força da mulher. Mas, num contexto assim, do que eu sofri, sim, sofri várias questões, inclusive no ano de 2022 para 2023, eu sofri 4 assédios implantando práticas de RH. Na pandemia também sofri, em que você... E quando eu também buscava emprego, né? Mulher engravida, não vou te contratar porque você pode engravidar. Então, existem esses preconceitos, mas é mudar a visão. Então, quando a gente escolhe sempre pelo amor, é onde a gente evolui. E também quando a gente escolhe evoluir a si, ao momento disso a gente evolui o outro. Só que para isso é preciso mudar essas visões. Então é preciso enfrentar essas resistências, né? Que a gente chama aí de militância, né? Eu acho engraçado que falam, você é militante, você está ali lutando. Eu falei, não sou nada não, eu falo a verdade. É. Então, um ativismo, só que não trata-se de ativismo, mas sim de protagonismo e inspirar essa transformação. E a partir do momento que a gente inspira, a gente afirma quem de fato a gente é, na essência. A gente é aquela que veste o terninho todos os dias para dizer eu sou uma executiva de sucesso, ou de fato é algo de status, que é o que a gente vê aí muito pelas redes sociais, né? Que eu chamo isso do discurso bonito, mas na prática, na ação é completamente diferente. Então, o que eu falo muito, status não paga boleto, só que a partir do momento que você faz daquele desafio uma oportunidade para mostrar de fato a sua força, a sua capacidade, e é muito o que o mundo precisa, de líderes, de mulheres ocupando os seus espaços, se permitindo mais, serem autênticas, inspirando essa transformação. E aí é um momento, né, que eu trago aqui até uma pergunta. Como que você quer liderar nos próximos 5 anos, nos próximos 2 anos? Aonde você quer estar? E o que você está fazendo para trabalhar o seu emocional, as suas crenças limitantes, os seus padrões negativos de comportamento, que pode vir de gerações que enfrentaram, infelizmente, essas questões. Nós sabemos que nós temos caso de feminicídio, de mulheres que calaram, e o que a gente cala, o coração, o corpo fala.
E são gerações, é o que eu falo, 8 gerações atrás, que a gente carrega com a gente no nosso DNA. A gente não sabe o que eles passaram no navio de migração. E aí, Verdade. uma frase que eu ouvi até ontem, ou antes de ontem, segunda-feira, num evento em que eu estive, em que a moça, ela é vítima do Holocausto. Ela perdeu a família toda. Ela falou, eu escolhi, ela é psicóloga, e ela falou, eu escolhi pelo amor, escolhi pelo ser exemplo. Eu podia me revoltar, podia bater no peito, mas não, escolhi pelo amor. Porque quando a gente escolhe pelo exemplo, a gente protagonista isso, é onde a gente vai assumindo um pouco mais os lugares. Então, é demonstrar a força que a mulher tem. Essa sensibilidade que nós temos para perceber algo que ainda não está sendo expresso, que não está sendo dito. E muitas vezes por olhares, por preconceitos ainda que precisam ser curados em gerações. E as gerações vão agradecer por isso, porque você está rompendo o ciclo para as próximas que virão na tua família. Verdade. Ai, que lindo que você falou, Lu. Eu sei que a gente tem pouquinho tempo, mas assim, você está trazendo tantos insights. Quando você fala da questão de assédio, que ontem foi o Dia Internacional da questão, né, da violência contra a mulher, é sobre isso. É coragem, protagonismo, é não se calar. Para romper essas barreiras, a gente precisa ter voz mesmo. E isso dentro do mundo corporativo. E eu sei que tem muitas mulheres que têm resistência por medo. Ah, eu fui assediada dentro do meu trabalho, não existe um projeto aqui, um canal de denúncia, que as empresas estratégicas a gente sabe que tem, mas não pode se calar. É que a gente sabe também que quando vai no RH, se o RH não está preparado, eles nem fazem alguma ação. Eu escutei hoje de um mentorado meu perguntando o que eu faço quando eu sei que o meu liderado ele está com burnout por conta de um líder de outro setor. Ele estava perdido, porque ele sabia que se chegasse no RH, que não é um RH preparado, não teria uma ação. Porque é ação, não adianta dizer, nós temos aqui esses processos se a ação realmente não acontece. E para nós mulheres, quando a gente realmente bate no peito, fala o que está acontecendo, como tem julgamento, né? É sobre isso. As mulheres têm que entender que vai ter desafios, nós temos mais desafios que os homens, só que quanto mais a gente se calar, mais difícil fica. Então, é ter coragem, tenham isso em mente. Esse eu quero que vocês levem dessa live, essas palavras. Coragem, protagonismo, para vocês chegarem onde vocês querem. Pode ser líder, ou pode ser o profissional incrível que você é, mas não se calem. Ai, Lu, assim, eu sou grata por você estar aqui. Gente, a Lu tem compromisso, mas depois a gente marca com mais calma. Mas ela se E a gente doou. vai ter outra oportunidade. Eu, infelizmente, tenho um compromisso. Inclusive, vocês estão vendo que meu fundo está diferente, né? Para quem acompanha aí nas redes. E eu, infelizmente, estou com um pouquinho tempo, mas eu queria sempre conte comigo aí para a gente Obrigada. compartilhar, porque nós temos um desafio muito grande e principalmente quando nós falamos de contextos que vão aumentar, infelizmente, cada vez mais os casos de saúde mental. O RH não está preparado ainda para lidar com esses casos, até mesmo por ferramentas emocionais ainda, que esses profissionais, a maior parte, não têm, por questões de habilidades interpessoais que precisam ser desenvolvidas, e é preciso entender ferramentas que são questões que as tradicionais elas não mostram. Por quê? Quando nós falamos de burnout, eu sofri 2 burnouts. Eu entrei em 2 burnouts, né? Depois dos 4 do assédio, eu entrei no segundo burnout. Então, eu fui entender sobre essas questões. O burnout, ele não é só sobre o trabalho, eles são de muitas questões que está embaixo do seu tapete, que o seu emocional, que o seu cérebro, ali por economia de energia, ele vai deixar ainda no subconsciente. Só que são questões que estão no plano sutil e é preciso trazer essa conexão. Então, é o que eu quero deixar aqui como uma mensagem, né, que a maior parte que está aqui com a gente, ou talvez vai até assistir depois, é se permitir sentir, se permitir ser autêntica, porque o mundo ele precisa de mais líderes, de mais mulheres que não têm medo
E não é sobre ser ativista ou ser bocudo, né? Mas sobre coragem de mostrar quem é. E quando você se permite ser autêntica, você inspira a transformação. E é importante quebrar padrões. Então, é isso que eu encorajo as mulheres que vão aqui nos assistir, e independente do momento de carreira, e se conectar com a sua real essência. E não precisa doer. Para quebrar crenças, para quebrar padrões, para quebrar feridas profundas, aqueles band-aids que estão ali incrustados, mas sobre inspirar, porque todos nós somos passageiros nessa terra e a gente precisa deformar legados. E aí eu pergunto, se hoje fosse teu último dia de vida, pelo qual motivo que você gostaria de ser lembrado? Então é importante a gente ser 1% melhor a cada dia, porque ser autêntica é a nossa maior força. E a liderança, ela começa em cada um de nós, em mim, em você, a todos que nos acompanham aqui. E é sobre isso, em ser uma mulher, uma profissional, uma pessoa que atrás de um crachá, atrás de um jaleco, de um CPF, é uma pessoa que inspira, que seja lembrado por uma pequena ação. Porque o mundo, ele não é sobre dinheiro, mas sobre as ações que você faz em prol do outro. Que uma vez até ouvi de Roberto Cialdini, em um evento, que ele falou, passa para o outro, independente do retorno em que você tiver, porque você vai ser lembrado por isso. Então é sobre inspirar por pequenas ações, para que a gente possa, de fato, transformar o mundo e transformar as gerações que virão. Então, é o que eu falo, eu tenho 41 anos, eu estou daqui a pouco saindo do mercado de trabalho, e outras gerações virão. Então a gente precisa deixar legados, deixar inspirações para essas gerações que virão. Ai, que lindo! Olha, só gratidão, Lu. Gente, levem isso para a vida. Qual é o seu propósito? Qual é o legado que você quer deixar? E tudo se resume em transformação, em coragem, inspiração. Essas são as qualidades de uma líder. Ai, Lu, assim, de coração, eu sou muito grata por você ter disponibilizado esse seu tempo, que eu sei que é tão precioso para estar aqui na live comigo. Nós vamos marcar outras, mas tantas mensagens maravilhosas que você deixou hoje aqui, que eu tenho certeza que inspirou tantas outras mulheres, e isso já está ganho, assim, meu dia já está ganho, eu estou com o coração muito quentinho, eu sou muito grata mesmo por você ter topado vir aqui trazer essa sua mensagem. E parabéns, parabéns por todo esse legado que você tem deixado também para nós. Eu que agradeço, gratidão, gratidão por todos que nos acompanharam aqui, que vão nos assistir depois. E sempre conte comigo, Mirella, para as ações, para o que você precisar. Estou aqui para ajudar, sempre somar como um guia, porque nós nunca somos, que foi o que eu ouvi uma vez de um profissional de RH, sou autossuficiente. Não somos autossuficientes. Estamos aqui sempre para aprender, nós somos aprendizes e ao momento que a gente evolui, que a gente expande, é onde as transformações elas acontecem. Ah, gratidão, conta comigo também. Para quem esteve aqui conosco, obrigada também. Eu vou deixar a live gravada, vou colocar como colaboradora a Lu também. E ouçam, reouçam, porque foi assim, super verdadeiro e inspirador essa live de hoje. Obrigada, viu, Inclusive, Lu? apresentando aqui, quem está nos acompanhando é uma grande mulher, a Vivi Duarte, que tem um projeto fantástico chamado Plano de Meninas, em que ela qualifica mulheres em vulnerabilidade social, jovens de 14 a 18 anos, e coloca aí para o mercado de trabalho. Uma grande mulher aí com uma grande inspiração de vida, história também de onde ela veio. Ela veio da periferia da cidade e hoje é uma grande inspiração aí para muitas mulheres. Ah, depois eu vou marcar ela também na live, passar o Instagram dela. Show, adoro essas trocas, Lu. Tá Obrigada, bom? viu? Até mais. Obrigadão. Até mais, gente. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau.